Eu vivo buscando reversões do mal todo dia, o dia todo, mesmo contra o meu olhar pragmático, quando às vezes eu olho e digo, eu vou trabalhar para reverter esse mal enquanto eu puder, embora eu saiba que ninguém quer. Mas eu não estou nesse mundo para fazer a vontade do mundo, eu estou nesse mundo para praticar a vontade de Deus. Então, essa é a tensão na qual o Evangelho nos coloca. O Evangelho nos coloca diante da seguinte tensão. Por exemplo, Mateus 24. Você lê Jesus dizendo, e virão falsos cristos, falsos messias. A maioria vai seguir. O Evangelho vai ser pregado, mas não vai ser crido. Quando o Filho do Homem voltar, não vai encontrar fé na terra. E aí ele fala de guerras, revoluções, de nações contra nações, reino contra reino, de crises sísmicas, ambientais, os mares subindo, os homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão e sobreviriam ao mundo. Faz toda essa descrição horrível. Cria um apocalipse, dizendo que as decisões humanas se acumulam contra o próprio homem, contra a própria vida, contra a terra. É o que Jesus diz. Aí você termina o capítulo 24, ele começa uma série de parábolas. A primeira parábola é do servo mau, que olhando que tudo era mal, resolveu ficar mal como o mundo é. Mal também. Mal também. Todo mundo é mal, eu vou ficar mal também. Mal também. Para enfrentar o mal só com o mal. Aí Jesus conta essa parábola. E do cara que sucumbiu à perversidade e se tornou um com ela, como os cristãos estão fazendo no mundo inteiro. Aí ele conta uma segunda parábola das virgens, que ficam com sono, que perdem a esperança, que deixam a chama apagar no coração e dormem. Aí ele conta a parábola dos talentos, do cara que recebeu o talento, um mais, outro médio, outro menos, mas cada um conforme a capacidade que tinha de aumentar, de ampliar, de fazer a sua parte no processo. E houve dois que fizeram, houve um que enterrou porque disse, não, eu sei que tu és mau, que o futuro é mau, que tu és severo, que o juízo vem, então eu não vou fazer nada. E Jesus disse, esses que enterram a graça porque o mundo é mau, vão ter a mesma sorte da maldade do mundo. Vão ter o mesmo destino. Aí vem uma outra e última parábola, já Mateus 25, quando ele fala dos cabritos e das ovelhas. E diz que naquele dia as nações serão reunidas, as nações. Ele não está só falando de indivíduos, ele está falando das nações da terra. E do que elas significaram, representaram e daquilo que elas escolheram para si, para o mundo, para a existência, para o coletivo. Então, naquele dia, ele reunirá os povos, as nações, separará uns dos outros. E não vai separar por critério de etnia, nem de nacionalidade, nem de raça, nem de ideologia, nem de nada disso, nem de religião. Vai separar conforme as obras de cada um, em cada uma dessas nações. No fim, está cheio de crente no Irã, o maior avivamento que está acontecendo nesse milênio, nesses 20 anos, desses 20 anos do milênio atual, está acontecendo no Irã. Eu falei disso aqui em novembro do ano passado. Foi. Mostrei um pedaço de vídeo. Tinha um documentário, tem um documentário.
É um negócio extraordinário o que está acontecendo de gente se convertendo sem ninguém falando com ninguém. É no olhar, é no secreto, é proibido. É. E está explodindo. No meio dessa multidão aí está cheio de irmão. Para você que só leva a sério o humano que seja irmão, para mim todo humano é irmão. E aqueles que são da família da fé são pessoas com as quais eu me comunico melhor, né? Deveria, pelo menos. É por aí, né? Deveria, pelo menos. Tá cheio de gente que faz a mesma confissão que eu faço, que eu ensino todo dia aqui. Então, naquele dia, Mateus 25, ele vai separar, vai tirar. Vai ter um monte de gente lá do prayer breakfast, do Trump, que vai ficar de fora, batendo na porta. É. Lá não é Brexit, não. É Não, é breakfast. É, não é Brexit. É breakfast. Não. Mas Breakfast. Ele tem um breakfast. é quebra do jejum. Essa é a palavra, literalmente, é quebra do jejum, é o café da manhã. O cafezinho dele. Então é o pré-breakfast. Breakfast. É, que o pessoal se reunia para orar pelo presidente. Virou uma instituição poderosa, é o maior lobby americano. Muitos desses vão bater na porta e não vão entrar. E tem um bocado de iraniano que já está dentro. Já está dentro. Ser entendido. Eles não entendem, mas chegará aquele dia em que ele separará uns dos outros como os cabritos das ovelhas. E dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estive nu e me vestistes. Eu estive preso e fostes ver-me. Eu era forasteiro e refugiado e me acolhestes. Eles então dirão: quando, Senhor, te vimos assim? Nunca te vimos. Porque muitos desses para os quais ele dirá isso nem sabiam de Jesus. Só agiram como Jesuses. Não sabia. Muitos não sabiam, tanto é que disseram: nunca te vimos. Nem com fome, nem com sede, nem com necessidade. Não. Quando foi que nós fizemos isso a ti? E ele diz: sempre que o fizestes a qualquer um desses pequeninos da terra, a mim o fizestes. Então, o que eu creio? Que o mundo vai melhorar? A gente pode ter um ciclo de alívio, como Pedro diz lá em Atos, que ele orava para que viessem dias e tempos de refrigério. Foi como eu orei hoje aqui, pedindo refrigério para os meus netos, um refrigério, um gostinho de vida. E trabalho por isso, embora eu saiba que às vezes você é uma andorinha só tentando fazer verão sozinho. Mas eu não estou contando quantos estão ao meu lado. Eu tenho um compromisso de ser assim, porque eu sei para quem eu responderei e sei o que ele perguntará. Como também disse aos que estavam à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. É uma palavra pesada, malditos. Malditos. Desabençoados. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu estive nu e não me vestistes. Eu estive preso e não fostes ver-me. Eu fui forasteiro, estrangeiro e refugiado e não me acolhestes. Eu fui enfermo e não tivestes compaixão de mim. E eles então dirão: quando te vimos assim? Nunca te vimos assim. Jamais deixaríamos que tu estivesses nessa situação. Olha a diferença. Os primeiros não sabiam quem era Jesus. Esses aí tinham tanta certeza de quem era Jesus que disse nunca. Porque o Jesus deles era Jesus de crucifixo, Jesus de porta de templo, Jesus de declarações doutrinárias, Jesus de guerras dogmáticas,
Jesus da religião. Era o que eles achavam que era Jesus. E Jesus disse, não, isso não era eu. Vocês me viram sim. Vocês me viram e deixaram de fazer. Todas as vezes que vocês viram a pessoa com fome, com sede, presa injustamente, estrangeira sem abrigo, sem agasalho, com fome, com frio, doente, enferma, desacolhida. E como disse João, vendo com os olhos, podendo estender a mão, não estendestes. Sempre que agistes assim, foi contra mim que agistes. Então, respondendo a sua pergunta de novo, é nessa tensão que a gente tem que viver. De um lado, sabendo que a humanidade é cega, loucamente cega. Está diante dos nossos olhos a cegueira humana. Como o mundo jaz no maligno, como a consciência humana é acendida aqui e ali, em alguns, mas a maioria existe só como animais mamíferos predadores em estado de disputa. É só isso. Mas, apesar disso, eu estou aqui. Você está aí. Quem quer que, sendo de Jesus, esteja aqui, tem que agir como um Cristo solitário. Não é uma convocação para que a gente tome a cruz coletivamente. Se alguém, é para um indivíduo, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Minha decisão pessoal. Se tem muitos, se tem poucos, não é a minha questão. Aliás, Jesus disse que haveria poucos. Nós seríamos um pequenino rebanho, que os que entram pela porta estreita são poucos, que têm coragem de andar pelo caminho estreito, são poucos os que acertam, são poucos os que dizem amém, os que dizem é verdade, é assim que tem que ser, são poucos. A maioria existe nesse estado como bandos ensandecidos, loucos. Não enxergam nada além da pátria, nação, ideologia, briga, ódio e... Ai, eu anelo para que venha novo céu e nova terra onde habita em justiça. Por isso é que eu me confesso como estrangeiro e peregrino de passagem por esse mundo, porque a minha pátria não está aqui, está nos céus. E Jesus mesmo disse, o meu reino não é deste mundo, não tem nada a ver com o que vocês chamam de reinos e poderes. O meu não tem nada a ver com isso. Você escolhe a que reino você pertence. Aí você falou de perdão, né? Essas coisas também, na sua devocional. O cara escreve assim, Caio, eu não tenho raiva não, sabe? Só um ódiozinho devagar, né? Ele vai mandar uma aqui. Um ressentimento. Eu não tenho raiva não. Uma antipatia. Tem gente que dá medo, sabe, Caio? Que dá o quê? Dá medo. Medo. Eu gostaria que essas pessoas morressem. Sim. Pra parar de matar outras pessoas. Eu não odeio ninguém, eu só sinto tanto medo que eu gostaria que eles morressem. Que eles morressem. Todo mundo que eu tenho medo morresse. Senhor, eu não odeio ninguém. Isso. Mas o meu medo é tão grande que eu gostaria que todo mundo que eu suspeito que seja mal morresse. Isso. Eu queria que aí a tua oração é respondida e você vai. Isso. Você passa junto. Ele faz uma oração assim. Faz uma oração dessa, acorda em outra dimensão. É isso aí. Tua oração vai ser ouvida, viu? Uma morridinha de leve. Uma morridinhazinha, não faz mal a ninguém. Morridinha. Fala assim, pra parar. Isso aqui é um Twitterzinho pro Trump. É um Twitter pro Trump. Eu gostaria que essas pessoas morressem pra parar de matar outras pessoas. E agora, Caio, o que eu faço? Não faz. Se converta ao Evangelho. É importante. Porque o medo não é pretexto e nem justificativa para nenhuma maldade de nenhuma natureza. Não basta eu dizer, eu matei porque eu estava morrendo de medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quando a gente anda com essa fé que opera pelo amor, a gente deixa de ter medo. Você tem reações racionais ao pitbull solto, com raiva, querendo pegar a gente, é um leão faminto.
o tubarão passeando em volta do seu barco. Não é legal. Você não pula para ver qual é a temperatura da água. Você não quer dar um mergulhinho, não. Você não passa pelo beco quente na hora em que está todo mundo querendo fazer mal a alguém. Você evita. Como Jesus. Se uma expressão que você lê em todos os 4 evangelhos, e lê muito no Evangelho de Marcos, saiu Jesus dali. Sabendo Jesus, ausentou-se dali. Conhecendo Jesus e os seus pensamentos, foi para outro lugar. Sabendo Jesus que intentavam contra a sua vida, não voltou para aquela região. Olha isso. Você vê isso o tempo todo. Era medo? Não, é bom senso o nome disso. Bom senso. Medo nenhum. No dia que chegou a hora, os discípulos todos não queriam que ele fosse a lugar nenhum, ainda queriam ficar um tempo a mais lá em Samaria. E foi quando Tiago e João ficaram muito chateados e, ao verem que Jesus queria ir direto para Jerusalém, o texto de Lucas diz, o seu rosto, a sua face, porém, demonstrava o seu desejo explícito, intrépido, de ir para Jerusalém. Aí ele decidiu ir, Tiago e João ficaram com raiva e perguntaram, tu queres que nós façamos descer fogo do céu sobre os samaritanos? Porque crente, às vezes, é tão covarde que não consegue nem pedir fogo do céu em seu próprio nome. Consulta Jesus para saber se Jesus quer que você pratique a maldade. Isso. Você está com a gente aí? Né? Vamos matar? Você tem que ter um versículo, as 2 espadas. Sei. Isso não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. Alguém tem uma espada aí? Aí Pedro diz, eu tenho uma aqui. Aí pronto, Jesus ordenou que a gente tivesse arma para sair dando tiro nos que venham contra nós. Aí, meu Deus, como é que eu vou conversar contigo e te convencer de outra forma se você quer que a terra é plana? Eu desisto, eu tô perdido, eu não tenho argumento contra você. Se você não crê também que o Evangelho é o Evangelho e que ele é tudo, e que Jesus é a interpretação do Evangelho e não os intérpretes da religião, se você não crê nisso, eu não tenho como dialogar com você. Se o Arquimedes não tem como mover a Terra, não dá para fazer uma alavanca com base em princípios, com base na pedra da esquina. Se Jesus não é a pedra de esquina, eu não tenho o que alavancar. Então, eu simplesmente desisto e peço a Deus que te ilumine. Vamos orar por você. Eu vou orar por você. Mas não vou discutir, não vou brigar, não vou nada, não tenho esse poder. E é um embate insano. É totalmente louco. Eu não sou louco, entendeu? Eu quero ser sábio, eu quero ter bom senso. Eu quero ser do Evangelho. Eu quero ser um pequeno Cristo de Deus entre nós. Esse é o meu chamado. Essa é a minha vocação no mundo. Então, o que eu vou fazer? Você viu Jesus discutindo com Caifás? Então Jesus chamou o Sinédrio para um debate. Isso. Falou, senta aí, Cacai. O pessoal me chama para o debate, eu digo, não, eu não estou aqui para debater com ninguém. Eu falo, você crê ou não crê, mas eu não vou ser convencido do contrário. Eu estou tomado, possuído por isso. Então, ninguém precisa brigar comigo, eu não preciso brigar contigo. Eu não vou mudar de ideia e também não tenho a pretensão de te mudar no embate. Se você, aqueles que são minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem. Você veja como Jesus não tinha essa história do embate. Quem é meu vem comigo, quem não é meu não vem. Alguém aí quer se retirar? Podem ir. Fica à vontade. Então não chamou Anás, nem Caifás para um debate, nem o Sinédrio. Não disse a Nicodemos e a José de Arimateia como eles eram importantes e estratégicos para introduzirem Jesus no ambiente do pré-breakfast,
No breakfast dele, do Sinédrio. Não disse nada disso, não pediu nada a ninguém. Não deu bizu para os caras. Não. E quando pediu alguma coisa é pra gente que você não sabe nem o nome. É um jumentinho cujo dono do jumento é anônimo, é o dono de uma sala que tinha oferecido para aquela Páscoa. Emprestou lá. Emprestou, mas não se diz o nome, era um cara sem importâncias maiores. Ou qualquer um outro. A quem derrama nardo puro na cabeça dele, a gente não fica sabendo o nome. Só quando acontece isso lá em Betânia, com Maria, Marta e Lázaro. As coisas mais fantásticas do Evangelho acontecem com anônimos. O tempo todo. É muito bom. Não é extraordinário? Extraordinário. Que seja assim. Então você não vê Jesus chamando para briga, vai lá que eu vou esmagar todo mundo. E na hora que prenderam, você viu os discípulos, disseram, Senhor, puxaram das espadas. Aí Pedro cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus curou o cara. Para a frustração de Pedro. Pedro perdeu ali. A gente trabalha, Jesus atrapalha, né? Curou tá o cara, pá, pum, embutiu, reembutiu. Pisou na bola ali. Aí Pedro disse para Pedro, escuta, vocês não sabiam? Andando comigo esse tempo todo, vocês não souberam ainda que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria 12 legiões. Ele usou o termo legião por causa dos romanos. Porque tinha uma legião romana ali, 6.000 pessoas. Mais do que os 3.000 que foram mandados ontem lá para o Iraque. 6.000 legiões. Ele mandaria 12 vezes 6.000 anjos. Só para esse negocinho aqui, ó. Só para resolver esse babado. Só para resolver e para mostrar. Como era assim, o Evangelho de João disse que Jesus, quando eles perguntaram quem és, Jesus disse, sou eu, eles caíram para trás. Aí o cara quer puxar a espada. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Contra principados e potestades, inclusive os da Pérsia e os dos Estados Unidos, que já foram potestades cristãs, hoje estão se transformando em potestades demoníacas horrorosas, de ódio, de beligerância, de ameaça. Então, não há ninguém que olhando o mundo com o olhar de Cristo aplauda isso, ou ache que é assim que se procede segundo Deus em Cristo Jesus.